É o Livro dos Espíritos e também o estudo de obras póstumas. É um dos livros da codificação. O Livro dos Espíritos a gente vai divulgar mais perto, ao longo do mês de janeiro a gente divulga o horário das aulas e o início, a data de início. Mas o início dos 2 cursos será em fevereiro, no início de fevereiro. Então, vou fazer a leitura aqui. Marina, pode ler? Boa noite a todos. A gente continua a leitura da Vida Feliz, sobre a Paulo de Valdo Franco, citado pelo Espírito João de Anjos. Exila das províncias da tua vida a maldade. Rebate o pensamento doentio com o saudável. Corta a rede perniciosa das suspeitas injustificáveis com a tesouro da confiança no teu próximo. É tormentoso viver armado contra os outros. Ver primeiro o lado negativo, detectar a perfeição. Ninguém há na terra sem defeitos, como não existe uma só pessoa que não possua também o pior que este deve ser. Procura o lado bom de todos e te descobrirás bem, renovado e afável. Então, vamos fazer a nossa prece, rogando a Jesus, a nossa querida Maria Joelho, amorosa em toda a nossa casa, para que nesses momentos possamos estar aqui vibrando com o coração, com a mente abertos nas reflexões que o Sidney vai nos trazer, lembrando que enquanto aqui estivermos, é tão importante lembrar que estamos sendo tratados, acolhidos amorosamente pela equipe de bondosos benfeitores que atuam em nossa casa. E assim, deixemos as nossas ocupações, preocupações, e estejamos aqui de alma, verdadeiramente conectados. Que o Sidney seja envolvido por seu mentor, por Maria Angélica, e nos transmita com muita clareza e carinho aquilo que ele preparou para nós. E assim, iniciamos a reunião pública dessa noite. Bom, boa noite a todos. Esse tema, se eu não me engano, em agosto, né? Agosto, nós fizemos uma roda de conversa com o mesmo título, com o mesmo tema, né? Por que devo frequentar o centro espírita? Só que na ocasião a gente, naturalmente, pelo tempo que é e pelo debate, que é o objetivo da roda de conversa, a gente entendeu que não conseguiu, talvez, perpassar todos os pontos que seriam interessantes de serem analisados, discutidos e etc. E aí, sugeri a Andréia que nesse mês de aniversário da casa a gente fizesse aqui de novo essa reflexão, agora buscando ser um pouco mais aprofundado, né? Só que antes da gente começar a comentar as análises, enfim, né, os pontos que eu levantei ali, eu queria só fazer 2 observações. Aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem, né? Primeiro, do mesmo jeito que eu falo aqui centro espírita, eu poderia falar qualquer casa de oração, né? Estamos falando por um centro espírita porque estamos num centro espírita porque somos espíritas. Mas o conteúdo, né, a reflexão, em boa parte dela, óbvio, exceto naqueles casos que são atinentes, né, pertencentes exclusivamente ao espiritismo, poderiam ser tomados para qualquer casa de congregação de fé, né, de qualquer que seja a denominação. E o segundo lugar, segundo comentário que eu gostaria de fazer, até em respeito aos que nos assistem de casa, o frequentar aqui, em alguns pontos, obviamente, vai trazer uma reflexão da presença física, né, inclusive nas reuniões públicas, mas pode também incluir o entendimento daqueles que nos assistem de casa, né?
O frequentar no sentido também de estar sistematicamente acompanhando um conteúdo, por exemplo, de uma casa espírita. Mas, inevitavelmente, a reflexão busca nos provocar também sobre a importância de estarmos aqui, fisicamente. Né? Para refletirmos se isso tem relevância, se isso faz diferença. E, de novo, né, longe de mim querer trazer a verdade, são as minhas reflexões, das quais, inclusive, eu, obviamente, espero que todos sintam-se à vontade até para discordar de algum eventual ponto que venha a ser citado. Bom, feitas essas observações, eu começo, né, levantando aquilo que a gente já estudou por diversas vezes na doutrina, já foi citado aqui em outras reuniões públicas, que o Espiritismo não prega que a nossa fé só exista ou só faça sentido ou só nos traga benefício quando exercitada aqui na casa, no centro espírita. Nós estaríamos negando, né, tudo aquilo que a gente estuda sobre a nossa fé, se assim o disséssemos. Então é importante entender que a proposta do Espiritismo, para além de nos obrigar a estar numa casa, e eu estou usando o verbo obrigar de propósito, é uma proposta que nos provoca a levar o Espiritismo para a nossa vida. Daqui de dentro, dos nossos estudos, dos nossos momentos de reflexão, para a nossa vida. Para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso círculo de amigos e todas as demais, vamos dizer assim, oportunidades de vida que temos. Então, se alguém, em algum momento, se entende espírita, enquanto está na casa espírita, ele está limitando aquilo que Allan Kardec e que a espiritualidade nos trouxe. Tá certo? Então, essa é uma observação bastante pertinente. O espiritismo pode brotar em nós aqui, pode brotar em nós fora daqui, mas, acima de tudo, ele deve florescer fora da casa espírita também. Ele deve ir para a nossa vida, no seu sentido mais amplo. Tá? A gente tem um conjunto de tecnologias, né, que nos permitem também ter acesso a todo o conteúdo que as reuniões públicas, que diversas palestras, seminários e congressos que acontecem no Brasil, no mundo, né, sobre o Espiritismo, possam chegar até nós em qualquer momento. E isso a gente também não pode refutar. Eles têm a sua relevância, eles têm a sua importância. O que a gente também precisa levantar é que entre nós fazermos uso dessas ferramentas tecnológicas e simplesmente abandonar a presença física nas casas, há um verdadeiro abismo, uma distância muito grande. Então a gente não precisa renegar a tecnologia, mas também não deve, em função dela, simplesmente deixar de estar presente nas casas de fé, no nosso caso, no centro espírita. E aí, consultando uma série de obras, mas especialmente eu me baseei no artigo O Espiritismo é uma Religião, da Revista Espírita de dezembro de 1868, nas obras do Pentateuco, naturalmente, mas também busquei algumas análises, algumas considerações feitas por outros autores de textos, artigos, palestras, etc., e pincelei e busquei pontos que eu achei pertinentes para a gente refletir, que mostram ou que nos dão uma ajuda para responder a essa pergunta, né? Do porquê frequentar o centro espírita. E aí eu vou trazendo cada um deles, e de novo, eu gostaria que quem quisesse se sentisse à vontade para fazer qualquer comentário, de novo, concordando, discordando, acrescentando alguma coisa, enfim, né? O que perceber. E não tem uma hierarquia. Eles estão organizados aqui numa sequência que eu achei que fazia algum sentido, mas não tem uma hierarquia, né? Então, o primeiro deles, a comunhão de pensamento. Né? Quando nós estamos aqui, todas as pessoas que estão nessa casa comungam dos mesmos pensamentos. Né? À medida que o tempo vai passando, quanto mais a gente frequenta a casa espírita, o centro espírita, quanto mais a gente estuda o espiritismo, mais alinhados em relação a todo esse arcabouço, a todo esse conteúdo, o nosso pensamento vai ficando. Então aqui, de um modo geral, estamos todos em comunhão de pensamentos. Né? Até porque, como
professamos a mesma fé, usamos a mesma base teórica, vamos chamar assim, a mesma base de conhecimento, para em cima disso a gente está aqui toda segunda-feira discutindo. O Centro Espírita é uma casa de estudo e de aprendizado continuado. Por exemplo, né, dentro desse conceito, que tipo de atividades o Centro Espírita tem ou pode ter que provoca o aprendizado, que estimula o estudo? Por exemplo, a reunião pública, por exemplo, como essa, né, onde cada semana alguém traz um tema diferente, às vezes o mesmo tema com uma visão, né, com um prisma completamente distinto, nos leva a reflexões distintas. Então, reunião pública é uma delas. O que mais? Os cursos estão disponíveis. Os cursos disponíveis, André citou na abertura aqui o início do curso do Livro dos Espíritos, assim como obras póstumas, como já fizemos várias outras obras, vários outros estudos. Além dos cursos, o que mais? Os grupos de estudo. Porque a gente pode ter o conceito do curso, né, num sentido de alguém prepara um conteúdo, traz e apresenta para um grupo que eventualmente ou não tem ou está iniciando o entendimento da doutrina espírita. Então a gente costuma chamar isso, por exemplo, de cursos, ou de uma obra que seja, né? Ou de uma obra, desculpem. Mas os grupos de estudo também podem ter uma abordagem diferente na medida em que eles, por exemplo, fazem uma análise mais aprofundada de uma determinada obra ou de um tema, muitas vezes usando conteúdos disponíveis em várias obras. Então, os grupos de estudo são uma outra oportunidade, né? Bom, atendimento fraterno também, naturalmente, é uma forma de aprendizado, né? Aprendizado contínuo. Apesar do atendimento fraterno, não sei quem falou, eu não vi. Ricardo. Também vai se enquadrar numa outra categoria, naturalmente, certo? Bom, então, esse é um exemplo. E essas atividades, elas se fazem presente na medida em que têm efeito na medida em que a gente tem a frequência necessária, a regularidade necessária para que elas possam nos ser de fato úteis. E, de novo, frequência não quer dizer que seja obrigatoriamente aqui. O Livro dos Espíritos, por exemplo, vai ser online, né? Obras póstumas, idem. Apesar de, por exemplo, a gente também sentir falta. O nosso amigo Flávio, por exemplo, semana passada estava falando disso. Que pelo menos uma vez por mês ou em algum período a gente poderia fazer o estudo presencial por um outro fator que nós vamos falar daqui a pouco, que também tem muita importância. Não é? Exato. Também. Bom, um terceiro ponto, né? Esse ambiente de estudo e de aprendizado, ele nos leva ao entendimento de que isso nos promove o desenvolvimento espiritual, eu coloquei dessa maneira, né? E moral. Então, o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento moral. Que se a gente for tentar compilar, isso atua a favor do que a gente costuma chamar aqui de reforma íntima. E isso conecta com o princípio da doutrina, né? Com o objetivo principal da doutrina que eu falei no início, que tudo aquilo que a gente estuda não pode ser apreendido um pouco como o conceito de matérias que a gente adquire ao longo, sei lá, do ensino fundamental, do ensino médio, que uma vez que a gente forma e vai para a vida profissional, por exemplo, a gente muitas vezes, uma boa parte deles fica esquecida, sem uso. Muitas vezes elas até podem ter utilidade, mas a gente esquece. E, por consequência, na hora que precisa desse conhecimento, não sabe nem onde buscar. Mas ele foi assimilado, pelo menos ele foi passado. No caso da doutrina espírita, como a gente falou, o objetivo é que esse conhecimento nos leve a refletir, a colocar em prática na nossa vida, para que a gente, a partir desse conhecimento e desse aprendizado contínuos, a gente se desenvolva do ponto de vista espiritual e do ponto de vista moral, aplicando esse conhecimento em todos os campos da nossa vida. E na casa espírita, naturalmente, a gente tem inúmeras oportunidades desse desenvolvimento, tanto espiritual quanto moral. A doutrina nos traz
a oportunidade de refletir, né? De buscar aprimorar as nossas virtudes, e nos leva, o estudo da doutrina nos leva a refletir e a vencer os nossos vícios, né? E, de novo, o estudo continuado é a principal ferramenta para nos deixar mais fortes, mais fortalecidos, para na hora que a gente tiver que tomar uma decisão, e aí a gente traz para a cena um conceito que é basilar na doutrina, que é fundamental na doutrina, que é o livre-arbítrio, né? Todos nós temos livre-arbítrio. O que melhora a assertividade, quão melhor eu tomo decisões na minha vida, uma das coisas que me ajuda é exatamente esse estudo, essa reflexão, esse aprimoramento em cima dos ensinamentos da doutrina, me servindo de orientação, de guia, de bússola para o meu processo de tomada de decisão da vida, né? De novo, se eu estudo tudo que o Espiritismo me traz e não aplico isso na hora que eu tenho que tomar a decisão sobre se eu faço, se eu vou me portar de um jeito A ou do jeito B, a gente não está promovendo a reforma íntima que o Espiritismo tem por objetivo, né? E, de novo, reparem que tudo isso, o título é frequentar um centro espírita, mas o pano de fundo é estudar, até então, né? Estudar e aplicar os preceitos, os ensinamentos da doutrina espírita. Tá certo? No centro espírita, a gente também encontra um ambiente de fraternidade e de apoio. Aqui, essa casa, para mim, acho que para todos nós, é um exemplo muito claro disso, de quanto de apoio, de quanto de amizade a gente formou a partir da casa e, ao mesmo tempo, a casa nos permite trazer amigos para essas reflexões. Então, o centro espírita tem essa oportunidade, né? E essa congregação, né? Essa fraternidade, ela está, aí sim, talvez muito mais favorecida quando conseguimos estar aqui fisicamente, né? Aqueles que apenas, infelizmente, só conseguem assistir às reuniões públicas pela internet, não conseguem congregar no ambiente que a gente congrega aqui no início de cada reunião, nas atividades, nas conversas da cantina. Quantas oportunidades quantas oportunidades de ajuda, de apoio, de acolhimento a gente cria, identifica nesses momentos de conversa, nesses momentos de bate-papo antes e depois da reunião. E aí sim, é um dos pontos onde a presença aqui, física, cria um diferencial em relação àqueles que não conseguem, que só podem assistir às reuniões pela internet. O centro nos oportuniza, nos dá também a oportunidade de ajuda ao próximo, de serviço, né, ao próximo. E quando eu falo de serviço ao próximo, a gente tem também uma série de atividades que a casa pode desempenhar que vai oportunizar isso. Exemplo, eu vou voltar no atendimento fraterno, né? Estamos falando talvez de uma das principais ferramentas que a casa tem para acolher as pessoas em momentos de sofrimento, de maiores dificuldades. Mas não só ele. Organizar e movimentar a cantina é servir ao próximo. Cuidar da recepção daqueles que chegam é servir ao próximo. Limpar o salão, organizar as cadeiras é servir ao próximo. Então nós temos, dentre essas, outras tantas atividades, a reunião mediúnica, para quem, né, frequenta, para quem sabe do que se trata, é uma enorme oportunidade de servir ao próximo, porque servir ao próximo dentro dos preceitos da doutrina espírita se aplica para os encarnados, mas também, e muito importante, para os desencarnados, né, que é um dos objetivos da reunião mediúnica, conforme a gente tem aqui na casa, né? É um dos objetivos. Então, a oportunidade de serviço ao próximo. E aí, de novo, né? Estar aqui presencialmente tem
oferece mais meios desse serviço ao próximo. Aqueles que não podem frequentar a casa fisicamente têm mais dificuldade de perceber esse item. Eu não tenho dúvida que quem está remoto, ele é afetado por esse serviço, né? A própria reunião pública, quantas vezes cada um de nós já não assistiu uma palestra com a impressão de que o palestrante, aquele que está aqui falando, está falando para a gente, né? Essa mensagem é para mim, tá certo? E estando aqui ou estando fora daqui, nós seremos impactados por essa mensagem, e se esse impacto, não vejo como ser diferente, nos leva à ação para o caminho do bem, né? Isso está nos ajudando, mesmo estando à distância. Bom, eu coloquei um outro item que eu chamei de assistência espiritual, emocional e proteção, né? Inclusive tem uma música que a Andréia costuma colocar aqui, né, do Hospital de Almas, né? O Centro Espírita é também um hospital de almas. A gente discute em várias oportunidades que as pessoas podem chegar ao Espiritismo de duas formas principais: ou pelo amor ou pela dor, né? Cada um de nós pode ter chego de formas distintas e não importa. Mas o Centro Espírita tem esse papel, né, chamado de hospital de almas. É um espaço onde as pessoas são ajudadas a vencer os seus momentos de fragilidade emocional, momentos de dificuldade de natureza espiritual por conta da influência de irmãos menos esclarecidos. Ótima palavra. Muito obrigado. Tinha me escapado da palavra. Só a merendinha mesmo. De irmãos menos esclarecidos. De irmãos que precisam muito da nossa ajuda, mas enquanto precisam, às vezes nos causam mal, né? Talvez não, certamente, ainda por essa falta de esclarecimento, por não entender que quando nos prejudicam, mais do que a nós mesmos, eles se prejudicam. Tá certo? Mas estamos sujeitos a isso, né? E esse tipo de assistência, seja emocional, seja espiritual, e de um modo geral, e muitas vezes essas duas coisas andam juntas, a gente encontra na casa espírita. A gente encontra no centro espírita. O desenvolvimento mediúnico é uma outra conquista, né? Uma outra condição que nos é possível a partir da frequência ao centro espírita. E aí, de novo, a gente esbarra num item, num tópico, que é possível a partir da presença física, de estar na casa, de estudar a doutrina, de se aprofundar nos conhecimentos e no conteúdo da doutrina, para, a partir disso, né, entender os fenômenos, os efeitos que percebemos em nós, que podem ter origem mediúnica, aprender a lidar com esses efeitos, com esses fenômenos, para, a partir disso, buscar ajuda pessoal, ajuda particular para si próprio, mas também se capacitar a ajudar o próximo, né? E esse tipo de desenvolvimento, ele é possível, ele é intensificado na casa espírita. O que não quer dizer que fora da casa espírita não exista atividade mediúnica. Muito pelo contrário. A atividade mediúnica não só existe fora da casa espírita, como existe fora do espiritismo, né? Porque a atividade mediúnica não é prerrogativa exclusiva dos espíritas. A atividade mediúnica é prerrogativa dos espíritos. Sejam eles espíritas, católicos, evangélicos, budistas, o que quer que seja. Por mais que essa nomenclatura, né, esse termo, talvez não se aplique, não seja usado por todas essas denominações, em algum momento não é nem aceito, né, por outras denominações, mas ele não se limita ao espiritismo. Agora, no espiritismo, a gente estuda esse fenômeno, até porque ele é
a base, né, a metodologia sobre a qual o Espiritismo foi compilado, vou colocar na forma de desenvolvido, foi exatamente a partir dos fenômenos mediúnicos. Foram esses fenômenos que permitiram Kardec compilar, escrever todas as obras da doutrina espírita. Escrever não é um termo adequado, né? Ele compilou. Né? Ele reuniu material de fontes diversas, de médiuns diversos, de vários lugares do mundo, etc., com toda uma metodologia própria, e a partir disso compilou todas as obras da doutrina espírita. E um último item que eu coloquei aqui, da integração com a espiritualidade, eu chamei de espiritualidade superior. Superior no sentido de espíritos mais esclarecidos, de espíritos benfeitores, dos nossos próprios mentores. Né? Na medida em que a gente estuda o Espiritismo, procura aplicar os conceitos do Espiritismo em nossa vida, a gente naturalmente, pela mudança que isso provoca em nossos hábitos, em nossa rotina, a gente tende a se aproximar mais, em termos de pensamento, dos bons espíritos e tende a se afastar ou a, de alguma forma, estar um pouco mais protegido, talvez um pouco menos vulnerável aos espíritos menos esclarecidos. O que não quer dizer que sejamos nós, espíritas de 50 anos de espiritismo, não estejamos sujeitos a más influências. Certamente estamos. Né? Não à toa, a máxima que nos ajuda, que nos cerca, que é orai e vigiai. Não importa se eu nunca entrei no centro espírita, nunca ouvi falar de Allan Kardec, ou se eu tenho 50 anos de espiritismo. Essa máxima continua válida todos os dias, durante toda a nossa vida espiritual, não só nessa encarnação. Agora, quando a gente passa a frequentar a casa espírita, a gente já também ouviu isso aqui em várias reuniões, e aí, de novo, é uma condição mais fácil, mais favorável, que se aplica melhor a quem vem aqui pessoalmente, fisicamente, né? A casa espírita é uma casa, todas elas, né? É uma casa de luz. É uma casa que tem uma coordenação, um trabalho estruturado, sistematizado, para a busca do bem. Então, naturalmente, é um ambiente melhor do que um grande número de lugares e de tipos de ambientes que frequentamos. É um lugar onde certamente vêm espíritos menos esclarecidos, espíritos sofredores, mas eles vêm para ser ajudados. Porque aqui também existe toda uma egrégora, todo um conjunto de espíritos de luz, de espíritos mais evoluídos, que estão trabalhando diariamente, diuturnamente, para proteger, para organizar, para orientar as atividades da casa e para também nos influenciar, buscar nos influenciar positivamente, influenciar para o bem, influenciar naquela direção que eu falei no início, que é de uso dos conceitos e dos preceitos da doutrina para a nossa reforma íntima. Então, naturalmente, enquanto estamos aqui, seja ouvindo a palestra, seja recebendo o passe, seja no atendimento fraterno, nós estamos sendo amparados, iluminados, em certo nível até protegidos, vamos dizer assim, por espíritos benfeitores. Espíritos de uma intensidade de luz, de evolução, bem acima da nossa condição. Pois não, Marco? Eu acho que esse conteúdo cabe até colocar, para exemplificar isso que você está falando. Aquela reunião que nós fizemos, algumas com os espíritos. O Marco está fazendo menção a uma reunião que nós já fizemos, 5 edições. Outro dia a gente estava até na dúvida de quantas edições foram. Chamada de Diálogo com os Espíritos. Né? Onde os integrantes da casa, que participam das atividades mediúnicas e dos grupos de estudo da casa, se reúnem para
literalmente, dialogar com os espíritos, buscando esclarecer dúvidas, buscando aprimorar e aprofundar algumas informações que a gente tem a necessidade de buscá-las, né? E isso é mais um momento onde estamos cercados de espíritos que nos protegem, que querem nos iluminar o caminho em direção ao bem. Mas também nela já tivemos depoimentos de espíritos sofredores que vieram dar o testemunho, né? Dar o testemunho, esclarecer, né? Não veio ser atendido. Por exemplo, o tema tratava de suicídio. Veio um espírito suicida, dar o depoimento para nos servir de esclarecimento sobre vários aspectos que a gente tinha dúvida. E isso é uma reunião de estudo, né? E é uma reunião onde a gente tem a oportunidade de entender de uma experiência particular relatada em primeira pessoa, de quão longe isso vai na causa de dor e sofrimento que ele tem que vencer. E na luta que ele, na ocasião, relata, né, de estar buscando passar por essa fase, que certamente irá passar. Né? Então, essa aproximação com a espiritualidade superior, ela é facilitada na medida em que estamos aqui dentro. Ok? Bom, naturalmente eu não tinha... Pois não. É bastante importante, principalmente as pessoas que começam a caminhar na doutrina, de que a relação entre espíritos encarnados e desencarnados é absolutamente natural. Apesar de Emmanuel, no lugar hoje, não gostar muito, Kardec foi muito claro, dizendo que a evocação dos espíritos, esta relação de diálogo entre espíritos encarnados e desencarnados, era a base de todo o desenvolvimento dos 5 livros da doutrina, dos 5 livros que formam a doutrina. Porque agora através exatamente de perguntas e respostas. Que ela se constituiu. Então, quer dizer, não há nada de sobrenatural, não há nada de mágico, é uma coisa absolutamente natural. É uma pena que poucas casas, uma delas a nossa, incentive, promova esse tipo de encontro. E é mais, né? A gente agora está estudando o livro dos médiuns. No livro dos médiuns, ele diz que nós devemos fazer essa evocação, tendo o cuidado de que não é para qualquer pergunta, no sentido de que você não está ali para matar sua curiosidade por mera curiosidade. Né? Eu chamo a atenção de Kardec na época, né, que eram reuniões que eles chamavam, né, de frívolas, né, de coisas bobas. Os filhos respondiam coisas corriqueiras. Vou casar. E os filhos respondem isso, coitado, né? Vou casar. Vou na Mega Sena da virada, coisas assim, né? Não é isso. Não é isso. Isso serviu para chamar a atenção do codificador. Então, logo Kardec identificou, ele mudou o rumo, né? Ele saiu dessa linha e foi para as perguntas essenciais, as perguntas filosóficas, né? Então é isso, os espíritos, o livro dos médiuns, inclusive, diz isso, né? Que isso deve ser promovido, né? Mas com o devido cuidado para que as perguntas sejam pertinentes, né? Eu também acho que essa relação entre espíritos desencarnados e desencarnados, principalmente com esse desenvolvimento, né, através da educação, é a intuição. Né? E dentro da casa espírita, a gente tem essa possibilidade de desenvolver um pouco mais. Né? E as outras residências religiosas não causam tanto impacto. Né? A frase que eu tinha escrito aqui é assim, ó. Participar ativamente das atividades do centro permite uma maior sintonia com a espiritualidade superior, facilitando a recepção de intuições, exatamente o que você está falando.
Pela egrégora que tem aqui, a chance de que nós tenhamos aqui boas intuições é muito maior. Né? Muito maior. Fundamental. Não acredito. Não acredito. Ok? Bom, do mesmo jeito que a gente, então, que eu procurei listar, né, assim, o porquê, né, o que a gente ganha em frequentar, entendido esse frequentar na amplitude que eu falei no início, o centro espírita, a gente também poderia listar, e aí é óbvio, né, o tempo não permite avançar, mas a gente poderia listar uma série de questões derivadas, né, decorrentes do fato da gente não frequentar o centro espírita. Né? E aí eu listei algumas, só para a gente poder refletir. Né? E aí eu não vou conseguir detalhar todas elas, mas eu vou ir citando algumas só para exemplificar. Um risco, de novo, aqui não tem hierarquia. Eu fui, de acordo com o que foram ocorrendo, eu fui fazendo as minhas anotações. A desinformação, por exemplo, é uma delas. Né? A gente pode estar sujeito, estando fora desse ambiente, amparado pela espiritualidade, orientado pela espiritualidade e cercado de pessoas que têm maior experiência, maior nível de estudo, de aprofundamento na doutrina, a gente minimiza o risco do que eu chamei aqui de desinformação. Uma vez que a gente começa a ter mais condição, a ter um pouco mais de facilidade do que a gente costuma brincar de separar o joio do trigo. O que é espiritismo, o que não é espiritismo, né? Minimizando o risco de considerar determinadas teorias, determinados assuntos como parte da doutrina. O que não quer dizer que vários outros assuntos que não são do campo de estudo da doutrina não tenham o seu valor. Podem ter, mas é importante que a gente saiba o que é doutrina e o que não é doutrina. Né? O que a gente deve chamar de espiritismo e o que a gente não deve chamar de espiritismo. Ficar de fora pode limitar a nossa compreensão. Eu mesmo sou um exemplo claro disso. Eu estou na casa desde quando ela iniciou praticamente, né, André? E assim, a cada dia que a gente está aqui ouvindo uma palestra, ou que a gente se reúne para estudar um tema, ou, como eu disse, nas conversas pré e pós-reunião, nas conversas nos nossos encontros de fraternidade, como eu falei, sempre estamos ampliando, alargando, né, aprofundando o nosso entendimento sobre um tema, inclusive nas discordâncias, e talvez principalmente nelas. Porque é na discordância em que talvez os dois que ali debatem e discordam têm chance de, tendo a mente aberta para isso, de rever os seus posicionamentos, nem que seja em parte ou até na totalidade. Né? Às vezes o debate fica acalorado, né? Mas faz parte. É importante que seja. Não é? Sempre com amor, sempre com fraternidade. A desmotivação é um outro risco. Não é? Estar aqui, ter o compromisso de vir aqui, por exemplo, toda segunda, ter o compromisso de estarmos reunidos toda quinta estudando, ter o compromisso de toda terça estar na reunião mediúnica, mantém também a nossa motivação. Cada qual com as suas razões, cada qual com o seu fundamento, mas ajuda a manter a nossa motivação. Né? Se a gente começa esporadicamente a ir ou não ir, etc., é aquele exemplo que eu citei numa outra apresentação, numa outra palestra, do carvão que você separa do meio da lareira. Em pouco tempo ele se apaga, a brasa se apaga. Você reaproxima esse carvão dos demais que estão incandescentes, ele volta a reacender. Né? Você estando fora da frequência da casa, você tem mais dificuldade de entender como colocar em prática esses preceitos que a gente debate. Em muitas das palestras, das reuniões públicas, os exemplos, as falas dos apresentadores nos trazem questões de vida prática, de dificuldades que cada um daqueles que aqui estavam falando vivenciaram, passaram, estão passando. Né? E isso também nos ajuda, nos orienta. Então a ausência cria uma dificuldade ainda maior na aplicação prática. E aí volta naquele contexto inicial. Se eu não entendi bem o que significa, eu tenho mais dificuldade de colocar isso em prática. Né? Você, perdoe uma colocação. Está escrito aí na frente dessa mesa, na fachada,
é a alma do negócio. Espíritas, amados, instruíram, esse é o segundo mandamento. Quem quiser abraçar o poder espírita, que é extremamente está fadado a estudar o resto da vida. Isto é fundamental. O estudo na doutrina espírita é fundamental. E a casa proporcional. O próprio conceito da escala espírita proposta por Kardec, que é uma questão meramente didática, certo? Não nos esqueçamos disso. Kardec definiu os graus, se é que eu posso chamar assim, dos espíritos em níveis e ordens e níveis. Me ajudem, por favor, aí os universitários. 3 grupos com 10 níveis. O termo, não sei se é classe, se é nível, me confundiu. Sei que no total ele colocou classe. Muito obrigado. No total de 10. É meramente didático. Não tem uma divisão do tipo primeira série, segunda série, terceira série. Tá certo? Isso é uma escala contínua. Nós fomos... Eu passei daqui, pulei daqui para cá. Opa, mudei. Tchau, amiguinho, formatura, colação de grau. Não tem isso, não. Nós vamos avançando milionésimos a milionésimos, a gente vai avançando num caminho que é infinito. Mas é isso, né? Os espíritos evoluem infinitamente. Óbvio que a gente, quando criado como princípio simples e sem conhecimento, a nossa possibilidade de evolução era infinita. Né? A gente tropeçava, caía, subia degraus de maior altura, menor altura, mas a evolução vai acontecendo. Com mais erros, com mais dificuldade. Agora, na medida em que vamos evoluindo, crescendo nessa escala, a nossa evolução vai se refinando. Ela passa a ser cada vez mais vamos chamar assim, no detalhe. Né? Nós, no nível que nós estamos aqui, a gente ainda está muito lá embaixo na escala. Mas certamente muito, 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 muito melhor do que quando fomos criados enquanto espíritos simples e sem conhecimento. Agora, o Marco levantou, de fato, e até me roubou a fala do final da palestra, que é a última frase, mas está valendo, não é isso? Mas exatamente essa é a última frase. Sou eu que slide. A frase que eu tinha colocado no encerramento da palestra é exatamente essa aqui, que é a base de tudo. Né? Que é a base de tudo. Então, não posso nem discordar de você em nada. É exatamente isso aí. Quando eu não estou participando desse ambiente, se eu diz que esse ambiente nos ajuda na reforma íntima, quando eu não participo, eu dificulto a minha reforma íntima. E a gente já sabe, todos que estão aqui, eu acho que já ouviram isso em alguma palestra, que querendo ou não querendo, mais rápido ou mais devagar, mais retilineamente ou mais sinuosamente, todos nós vamos evoluir. Né? Eu posso repetir de ano quantas vezes eu quiser a partir das minhas próprias decisões, do meu livre-arbítrio. Mas certamente uma hora eu vou colar grau. Uma hora eu vou chegar para frente. Eu vou ter que dar um passo. Né? Então, na medida em que a gente não entende, né, não aplica esse preceito do amor, do bem, da caridade, a gente naturalmente retarda a nossa evolução. Mas ela vai ocorrer. E repara que eu não falei na medida em que a gente se torna espírita e frequenta o centro espírita, porque eu estaria sendo equivocado. A evolução de um espírito não depende dele ser espírita, né? Muito menos até, talvez, a gente sabe disso, nem mesmo ele ser religioso. Não é isso? Depende das condutas, depende da prática de vida. Que eu conheço, e vou falar talvez mais de mim do que do outro, eu conheço as minhas ideias, as minhas ideações que ainda estão aqui. E eu tenho certeza que elas estão muito, 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 muito longe daquilo que seria considerado pela doutrina como um exemplo de virtude. Tá certo? Agora, não é pelo fato de eu estar no espiritismo ou não que isso é melhor ou é pior. Né? É só um caminho. E existem vários caminhos, né, que a gente pode utilizar. Até que pergunta se o espírito é a melhor religião. A resposta dele é aquela que diz o homem do homem. Não é isso? É isso aí.
Bom, o fato da gente não estar aqui nos leva a perder as oportunidades de serviço, né? Se o centro espírita é um espaço onde a gente pode prestar serviço ao próximo, o fato de não estar aqui nos rouba essa oportunidade. Nos tira uma das oportunidades, né? Ou algumas. Não exclui, mas tira algumas. Naturalmente, quem não entende todo esse contexto, não se aprofunda nesse contexto, pode e muitas vezes fica mais vulnerável às más influências, né? E aí, né, obviamente, toda sorte de dificuldade, como as obsessões, etc., naturalmente vão ter mais espaço. O que não quer dizer que nós estejamos aqui livres disso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas essa presença, esse estudo, esse aprimoramento, esse entendimento, nos afasta, diminui o risco dessa possibilidade, a partir desses dois mandamentos e do anterior que eu citei, que é orai e vigiai. E naturalmente, por exemplo, né, quantos casos talvez a gente já tenha ouvido, já tenha lido, de pessoas que têm uma mediunidade aflorada, muito forte, e que por não entender esse fenômeno, vive verdadeiros suplícios em vida por não entender esse fenômeno. E na medida em que você está na casa, você tem chance de entender melhor, de compreendendo melhor, de conviver com isso melhor e, talvez o mais importante, aplicar essa faculdade que é natural a todos nós. O Richard falou isso, de certa forma, na fala dele, né? A mediunidade é uma faculdade inata de todo espírito. Alguns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade de botar isso em prática. Talvez nessa encarnação, talvez numa outra não. Eu brinco que eu nasci com a minha anteninha quebrada nessa, mas pode ser um defeito dessa fabricação só. Na próxima pode estar resolvido. Na próxima pode estar resolvido. Bom, e aí eu finalizei esse ponto aí das dificuldades com uma última que eu digo assim, né? Frequentar uma casa de fé, e aí pode ser um centro espírita ou qualquer outra, nos ajuda a manter a nossa fé, alimenta a nossa fé. Tá certo? Ter fé não depende disso. Mas estar inserido nesse contexto ajuda a nutrir essa fé. Até porque nós sabemos muito bem que a gente, ao longo de nossa encarnação e das nossas encarnações, a gente vai passar por muitas provas, por muitas expiações, o que implica dizer por muitas dificuldades, não é isso? Então, quando a gente se mantém num grupo como esse, principalmente talvez nos momentos de dificuldade, a nossa força para saber compreender esse momento e passar por ele com a resignação, com a resiliência necessária, aumenta. O que não quer dizer que seja fácil, né? Não diz que é fácil, mas essa capacidade, essa condição aumenta. Então eu quero pegar exatamente esse ponto e dizer o seguinte. O espírita sabe que é um ser imortal. Ele sabe que as encarnações são o principal instrumento para que ele caminhe nesse caminho de melhoramento contínuo através do conhecimento das provas, etc. Você acabou de roubar a penúltima frase do encerramento da minha palestra, mas faz parte. Você também viu os slides. Mas é isso, né? Segundo Kardec, o principal motivo da doutrina do espírita é contribuir para o melhoramento da humanidade. Então, na medida que a gente estuda um pouquinho e a gente se entende como um ser imortal,
e a gente vai melhorando cada vez. Tá? Quando a gente se olha na casa espírita, a gente entende que essa é a nossa melhor encarnação. Porque o espírito não retrograda, ele sempre avança. No máximo ele fica estacionado um tempinho, no máximo. No máximo. Que é quase impossível, né? Mas no máximo. Bom, na medida em que a gente entende esse conceito, e na medida que através do exemplo a gente consegue se melhorar e melhorar aqueles que estão à nossa volta, né? Seja na sociedade, no trabalho ou na casa espírita, o que isso vai gerar? Um monte de coisa. Mas, tocando nesse ponto que você falou, isso vai gerar confiança. Eu posso olhar para o meu lado e dizer, se essa pessoa aqui eu conheço, essa pessoa eu sei que é um bom espírita, porque ela se esforça sempre para melhorar. Essa confiança me dá, talvez, tranquilidade para conversar, trocar para me abrir, né? Me abrir, perguntar a ele o que ele acha sobre isso, sobre aquilo. Então, esse é um outro grande benefício desse grupo chamado casa espírita. Você gera Confiança. Você permite. Se você pegar a antepenúltima frase, aí eu vou falar que é boicote. Isso é importante deixar isso claro. Dentro do centro espírita. Uma vez Leon Denis foi questionado. O espiritismo virá a ser um dia a religião futura. E ele respondeu, não. Será o futuro das religiões. O que significa isso? Está muito claro. O espiritismo não é religião e nunca será religião. O futuro das religiões é que cada uma continuará seguindo o seu caminho, mas já absorvendo os conceitos da filosofia que é trazida pela doutrina espírita. Mas vai lá praticar seu dedo. Mas é importante deixar claro que o espiritismo não é religião, ele é filosofia, ele é ciência e, quando se pensa em religião, é a parte moral. Esse debate sobre se é ou não é religião, ele é tão profundo que eu nem me arrisco a entrar, mas eu entendi o seu raciocínio e vou ao encontro dele, da jornada. Mas eu vou ao encontro dele no sentido de dizer assim, a gente quando pensa em religião, a gente pensa num espaço com dogmas, com crenças indiscutíveis, com ritos, hierarquia. O espiritismo não tem nada disso. Então, nesse conceito mais consensual sobre religião, o espiritismo não se enquadra. Mas nós ouvimos lá que se você pega a palavra religião hoje e a palavra religião há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, são dois significados completamente distintos. E a gente tem que considerar isso também. Mas não dá para entrar nesse mérito agora. Estou concordando contigo, mas fazendo essa ressalva para não negar o aprendizado contínuo que eu falei no início. Tá certo? E isso fica ali borbulhando e etc. E a gente vai refletindo sobre isso. Certo? Um outro aspecto que cabe nessa cultura palestra é exatamente na doutrina espírita. Você pode separar bem a religião da religiosidade. Eu tenho uma palestra que eu já fiz aqui, o título, se eu não estou enganado, é assim, é o que é e o que não é espiritismo. E um dos tópicos dele era uma frase categórica, o espiritismo não é religião. Saindo da jornada aqui que eu te falei e falei com a Gilmara. Vou refazer a minha palestra. Esse tópico eu vou repensar, não falei? Repensar, não quer dizer que eu não falei. Eu não posso estar fechado às reflexões, porque senão eu nego a condição de aprimoramento, de aprendizado, etc., que a doutrina tanto nos provoca. Mas é uma reflexão válida. Concordando com isso que você falou, nessa acepção, nesse sentido da palavra religião que a gente tem como sendo predominante, né? Essa interpretação predominante. E aí, para finalizar, porque o horário também já pede, eu fiz algumas provocações que é assim, né? A doutrina, então, é um compêndio, é um compilado de conhecimentos
que nos diz que nós somos eternos aprendizes, que esse aprendizado tem que ser colocado em prática para provocar a nossa reforma íntima, e que uma parte desse processo se dá na medida em que eu atuo em mim, mas também olho para o outro, né? E sendo dessa maneira, será que eu fazer tudo isso, e aí eu peço aos internautas que me compreendam que é metafórica a minha fala, fazer tudo isso do sofá da minha casa não seria um quê de egoísmo? Como é que eu quero mudar o mundo se sequer eu arrumo a minha cama de manhã? Se minha célula mais básica de vida, que é o meu quarto, está todo bagunçado. Se eu sequer me levanto do meu lugar para promover um passo que seja. Então o Espiritismo é, acima de tudo, uma doutrina que nos provoca a ação. A ação. E eu estou falando e ouvindo, hein? Não estou falando só não, estou falando, mas acima de tudo ouvindo. Então, provoco, se não tem um quê de egoísmo nesse posicionamento. Mas lembrando também que lá nesse artigo, se o Espiritismo é uma religião, de uma certa forma, Kardec nos diz que o Espiritismo também visa aquilo que uma religião, no sentido mais tradicional da palavra, tradicional no contexto de 1857, quando Kardec escreveu. Não serve para 1800, pode não servir, não serve para 1500, não serve para 1000 ou quiçá para antes de Cristo, muito menos. Porque Kardec usou essa palavra no significado que ela tinha naquele momento. Então, o Espiritismo também visa algumas coisas que qualquer religião visa. Exemplo, ligar os corações, né? Fraternidade, união, amor ao próximo. Vincular corações no mesmo propósito, no mesmo objetivo, numa mesma jornada, numa mesma caminhada. Como o Richard falou, nós caminhamos enquanto um grupo, um universo de espíritos, universo no sentido de um conjunto, né, de espíritos que orbita esse planeta, como outros espíritos que orbitam outros planetas, e estamos caminhando em conjunto na melhoria de cada um de nós, na melhoria de todo o conjunto de espíritos e na melhoria do planeta, né? Então o Espiritismo também busca isso, né? Ligar os corações pelo laço do amor, da fraternidade, do apoio mútuo, da partilha, de todos os exemplos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe. E aí, de fato, né, sendo confirmado aí pelo Marco e pelo Richard, na ordem, não, pelo Richard agora e pelo Marco depois, eu encerro a palestra literalmente falando o que eu tinha dito, né? E a gente não pode esquecer que as melhores oportunidades de evolução que a encarnação ou que a reencarnação nos traz, ocorrem quando? Exatamente enquanto estamos aqui interagindo uns com os outros, né? É essa relação, é essa interação com alguém diferente aí pode ser melhor, pode ser pior, pode ser melhor num aspecto, pode ser pior em outro aspecto, não há absolutismo nessa fala, mas é nessa interação que nós tiramos as melhores oportunidades de evolução, de crescimento, né? Então, essa oportunidade também ocorre aqui na Casa Espírita. Também ocorre aqui na Casa Espírita. Tá certo? Mas aquilo que a gente aprende aqui é obrigação nossa levar para fora da Casa Espírita. Colocar em prática na Casa Espírita. A gente costuma brincar, senão eu não estou sendo espírita, eu estou sendo espiriteiro, né? A gente costuma usar essa fala. Então, se nós queremos nos tornar, de fato, espíritas, a gente tem que pôr em prática todos esses conhecimentos. E, por fim, é isso, né, Marco? Como você colocou, observar esses 2 mandamentos formam a base que nós precisamos seguir
E reforçam, né? Amai-vos e instruí-vos, reforça a importância de frequentar, no sentido de participar, de estar junto com uma congregação como um centro espírita, uma congregação de fé. Tá certo? É isso, agradeço, espero que tenha acrescentado alguma coisa. Boa noite para todos. Você